Viajantes Bem-Vividas. Todo viajante que se preze já passou por um sufoco, um estresse, um nervoso, um susto, ou seja, já passou pelo chamado perrengue de viagem. Na hora que acontece, gera um aborrecimento, preocupação, medo, mas depois que passa, vira história para contar e, principalmente, aprendizado. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem. E será que podemos evitá-los? Nem sempre, né? Mas, sabendo de outras experiências, quem sabe possamos sim preveni-los ou nos prepararmos até mentalmente, com possíveis encaminhamentos para resolvê-los de forma mais rápida. Pelo menos não seremos pegos de surpresa, né? Esse é o nosso objetivo ao trazer aqui, no episódio de hoje, alguns relatos reais de perrengues vividos em viagem. Eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Mas antes de começarmos o episódio de hoje, nós queremos lembrar a você que quinzenalmente, nas quartas-feiras, nós publicamos um episódio novo. Todos os mais de 40 episódios estão publicados no Viajantes Bem-Vividas, no YouTube, no Spotify e em outros agregadores de áudio. Divirta-se e se inspire ouvindo muitas experiências de viagem, enquanto dirige, faz academia, caminha e faz outras atividades. E não esquece, segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube do Viajantes Bem-Vividas, lembra de curtir, comentar e encaminhar cada episódio para as suas amigas. Sua interação faz com que o podcast chegue a mais pessoas. Ajuda a gente a inspirar muitas outras mulheres a descobrirem novas possibilidades de viver a vida. Bem, gente, não tem idade para passar perrengue. Ou seja, eles acontecem com viajantes jovens, com viajantes 60+, viajantes solo, viajantes em grupo. Mesmo as pessoas mais experientes em viagem, de vez em quando, elas esquecem algo ou deixam passar alguma coisa, algum detalhe, e aí lá vem perrengue. Mas também tem perrengue que independe de certos cuidados. Você acha que existem diferentes níveis de perrengue? Podemos dizer que sim. Tem uns que são mais simples e outros bem complicados e graves. Mas na hora que estamos vivendo, isso não importa muito. A gente se preocupa, se assusta e às vezes até se desespera. Para ajudar você a se prevenir, nós convidamos pessoas amigas para contarem perrengues que já vivenciaram. Vamos lá ver o que essa galera está vivenciando aí pela vida e pelas viagens? Nossa primeira convidada é a Jeane. Bem-vinda, Jeane. Conta pra gente o seu perrengue. O microfone está com você agora. Olá, meu nome é Jeane, tenho 47 anos de idade, moro no Rio de Janeiro e eu viajo com o meu marido, Carlos. E a história que eu vou contar hoje foi um fato que aconteceu com ele. Em 2015, nós estávamos numa viagem pela Itália e chegando em Roma, Carlos gosta muito de correr. Ele corre toda manhã e nas viagens ele mantém esse hábito de corrida. Então, nós geralmente procuramos hotéis que fiquem perto de parques ou de calçadões onde ele possa correr. Em Roma, nós não conseguimos nenhum hotel que ficasse próximo a um parque. O nosso hotel era muito próximo ao Coliseu. E então, quando nós chegamos lá, perguntamos para o recepcionista, se teria algum parque ali nas redondezas onde ele pudesse correr. E o recepcionista falou que não, que o lugar que ele poderia correr, que não fosse a rua, seria em volta do Coliseu. Mas ele frisou bem
que era para ele tomar muito cuidado, porque os motoristas em Roma não costumam respeitar muito o trânsito, né? As sinalizações. Então, que ele tomasse cuidado com o trânsito, porque ele poderia ser atropelado. Tudo bem, como toda mulher, eu falei assim, é melhor você não correr, né? É melhor você não passar por esse risco. Então ele falou, não, eu vou correr, eu tomo cuidado e não vai ter problema algum. As chaves do quarto era apenas um cartão, aquele cartão magnético, e era verão em Roma e estava muito calor. E eles só nos deram uma chave. Então, se ele saísse de manhã com essa chave, ele desligaria todo o ar-condicionado do quarto. Então nós combinamos o seguinte, ele combinou o seguinte, eu saio pela manhã, bato a porta, deixo a chave com você para o ar-condicionado ficar ligado e quando eu chegar, eu toco a campainha e você abre a porta para mim. Tudo bem? Tudo bem, foi o combinado. No dia seguinte, ele saiu para correr, logo cedo, eu nem vi como foi o combinado. Quando ele chegou, ele interfonou não, né? Ele tocou a campainha e aquela coisa, né? Assim, quando você acorda com um barulho e acorda meio que assustada, sem saber aonde tá, é aquela coisa toda. Fui abrir a porta para ele. Quando eu abri a porta, ele estava completamente ensanguentado, dos pés à cabeça. Ele estava sem a pele do ombro, da mão. Ele estava todo ralado, todo machucado, todo sujo. E eu levei um susto com aquilo. E logo que veio na minha mente, a primeira coisa que veio à minha mente foi a voz do recepcionista falando, cuidado para não ser atropelado. Gente, para mim ele tinha sido atropelado. E com o susto eu desmaiei, eu apaguei. Quando eu acordei, estava um caos no quarto. Todo o staff do quarto, gerentes, recepcionistas, estavam todos me abanando e querendo chamar médico e aquela confusão toda. Carlos todo machucado. E aí, né, a gente foi entender o que tinha acontecido com ele. Ele foi explicar o que tinha acontecido. Ele estava correndo em volta do Coliseu e ele tropeçou em algo que ele não sabe o que. E aí, com a velocidade, como ele corre muito rápido, com a velocidade, ele caiu muito forte e ele rolou. E aí ele saiu rolando no meio de pedra, de cascalho, de, né, toda aquela coisa arada que tinha ali no chão. E aí ele se machucou muito. E com o suor, né, sangue, suor e terra, então assim, ele estava realmente parecendo que tinha sido atropelado, mas assim, ele estava só realmente ralado, machucado da queda. E depois disso, ele tomou um banho, fez curativo, o hotel foi super solícito, né, dando os primeiros socorros e nos oferecendo cuidados, assim. Na hora foi um susto, ele terminou a viagem todo machucado, coitado, mas a gente, né, conseguiu fazer todos os passeios que tinha para fazer, ele não quebrou nada. Quando nós chegamos ao Brasil, ele foi ao ortopedista e tal. Não quebrou nada, foi mesmo só as escoriações. Mas depois, né, depois que passou o susto, depois que passou a dor dele, né, porque ele ficou um bom tempo também muito dolorido, essa história, assim, ficou marcada, porque toda vez quando a gente fala em Roma e Coliseu, a gente lembra do tombo dele e a gente ri muito, hoje em dia a gente ri muito disso. Foi uma história que a gente trouxe para contar para os amigos e os amigos até hoje falam e contam piadas sobre essa queda do Carlos em Roma. E essa história não é uma história de um perrengue muito ruim, mas é uma história que hoje em dia ela se tornou bem engraçada. Pois é, gente, só dá para rir depois mesmo. O susto foi tanto que, em vez de um acidentado, acabou tendo dois, né? Que loucura, imagina a cena. O que podemos aprender com essa história? Então vamos lá. Primeiro, sempre cuidar ao andar ou correr em ruas desniveladas no dia a dia, mas principalmente em viagens, pois quedas, sobretudo para nós dos 60 a mais, pode causar um enorme dano. Em segundo lugar, eu acho que a gente pode tirar aqui que é mais seguro praticar exercício físico em lugares preparados para tal, né? Lugares específicos, onde a gente está mais protegido e o terreno deve ser melhor. E em terceiro, pensando no caso de que o Carlos tivesse se machucado muito, que poderia ter acontecido, né? Graças a Deus não aconteceu. Como ele não levou a chave ou o cartão do hotel, provavelmente ele estava sem nada que o ligasse ao hotel, talvez sem cópia do seguro-saúde também. Essa experiência reforça a dica que demos no episódio 45, Organizando Sua Viagem.
Sempre faça seguro de viagem com boa cobertura de saúde. Ande sempre com você, mesmo que você vá na esquina e mesmo pertinho do hotel, com o cartão do hotel contendo o endereço e uma cópia do seguro saúde, né? O seguro viagens. Especialmente se você estiver no exterior, carregue sempre, né? Sabe aquela bolsinha de pano que a gente leva embaixo da roupa? Leve ali sempre o seu passaporte e a cópia do apólice de seguro de viagem, destacando sempre com lumicolor o número de emergência. Porque se você estiver inconsciente, uma outra pessoa pode achar e fazer a chamada para aquele número, né? E já adiantar. Senão você vai ser levado para algum lugar que provavelmente seja uma emergência local. Então, se você estiver no Brasil, ande sempre também com a sua identidade e a carteira do plano de saúde. Lembre que você pode, sim, ficar inconsciente. Mas que bom que tanto o Carlos quanto a Jeane se recuperaram e que o hotel deu todo o suporte. Isso é ótimo. Se você imagina que na lua de mel, numa viagem de lua de mel, tudo dá certo e que não tem perrengue, gente, se preparem para ouvir o áudio da Tatiana. Bem-vinda, Tatiana. Conta aí pra gente. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Tatiana Villanova, tenho 40 anos, falo do Rio de Janeiro. Sou uma amante de viagem, já conheci diversos países no mundo. E o Viajantes Bem-Vividas pediu para que eu contasse uma história de um perrengue que eu passei nessas viagens. E sabemos que quem viaja sempre tem um perrengue para contar. Mas a história que eu selecionei hoje é uma história relacionada a uma viagem muito especial, que foi a minha viagem de lua de mel. Bom, o meu sonho, acho que como o sonho de muitas noivas, era conhecer a Grécia, passear pelas ilhas gregas. E esse foi o nosso roteiro, Grécia e Itália. Por ser uma lua de mel, a gente se programou com muito tempo, com muita antecedência. Escolhemos as melhores roupas para levar, né? Era tudo muito novo porque era a nossa primeira viagem como casados. Bom, hoje em dia nós já aprendemos que como um casal a gente divide as nossas roupas na viagem, né? Então cada mala vai com metade de roupa minha e metade de roupa do meu marido. Mas nessa época não. Nós ainda vivíamos em casas separadas, era a nossa lua de mel, nossa primeira viagem como marido e mulher. Então cada um tinha a sua mala. Bom, fomos para a Grécia em agosto, no auge do verão europeu. Estava fazendo um calor de 40 graus. Só que quando a gente viaja, né, o aeroporto e o avião, eles são muito gelados e a gente vai normalmente com uma roupa mais quente, para que a gente não passe frio nesses lugares. Pois bem, assim viajamos, chegamos na Grécia com este calor de 40 graus, de calça jeans, tênis, casaco. Quando chegamos lá, verificamos que a mala do meu marido não havia chegado, não havia sido despachada do Rio de Janeiro e a gente estava num verão de 40 graus com roupa para o inverno leve paulista. Não só isso, não tinha nenhum item de higiene, não tinha previsão para que entregasse a mala e nós saímos do aeroporto extremamente frustrados e nos dirigimos ao nosso hotel para aguardar a chegada da mala, que ocorreu, né, deu tudo certo, no dia seguinte a mala chegou, mas fato é que o nosso primeiro dia de viagem de lua de mel já foi um dia de perrengue, dia de visitas a farmácias para comprar escova de dente, itens pessoais e dia também de expectativa, porque teríamos uma viagem para algumas ilhas pela frente, teríamos praia e ele estava sem roupa. Assim começou essa viagem de lua de mel. Depois que a gente passou um tempo em Atenas, ficamos 5 dias em Atenas e depois nós íamos para Mykonos. E nós preferíamos ir de ferryboat. No dia do ferryboat, a gente acordou 5 horas da manhã, porque o ferry partia às 7 do porto. Chegamos com bastante antecedência, tomamos nossos lugares. Eis que passaram-se 4 horas e o ferryboat, da hora marcada para a partida do ferryboat, o ferryboat não partiu. Né, todo mundo que estava dentro do barco começou a se questionar o que estava acontecendo, porque não recebíamos nenhuma informação. 4 horas depois, era por volta de meio-dia, o capitão do barco mandou uma mensagem de áudio para todos dizendo que o mar estava muito agitado, revolto, que a marinha grega não tinha permitido os barcos a zarparem e que não havia previsibilidade nos próximos 5 dias de zarpar mais nenhum barco. Bom, mais um desespero, porque a nossa viagem
contava com Mykonos e Santorini, e a gente não tinha ali, pelo que estava falando o capitão, condições de chegar às ilhas. Foi então que, no meio de todo o desespero, eu peguei o celular, isso é muito importante, né? Viajar com o celular, com a internet, porque isso facilita muito a nossa vida quando a gente passa por perrengues. Peguei o celular e comecei a pesquisar voos para Mykonos, que era algo que a gente não queria fazer, mas era a nossa única solução ali no momento. E tinha um voo para Mykonos, era um voo único diário, e o voo era às 4 horas da tarde. E o aeroporto ficava do outro lado do porto. Então, havia uma grande distância. Então, além de comprar a passagem, de ter que chegar antes no aeroporto, eu ainda tinha que enfrentar uma fila, né, na empresa responsável pelo ferryboat para elas me devolverem o dinheiro no ferryboat. Então, entramos na fila junto com todos os demais passageiros para estornar o nosso dinheiro no cartão do ferryboat. Nesse ínterim, nós compramos pelo celular uma passagem aérea para Mykonos. Depois nós nos deslocamos de ônibus do porto para o aeroporto e, graças a Deus, chegamos lá a tempo de fazer o check-in, ao tempo de despachar, e pousamos em Mykonos, era no pôr do sol, às 6 horas da tarde, e foi um dia maravilhoso. Foi uma visão maravilhosa, era uma mistura de alívio e de felicidade por a gente ter chegado ali. Essa é uma história, um dos perrengues que nós passamos, na verdade, 2 perrengues em uma mesma viagem. A moral da história é que no final tudo dá certo. Quando a gente está com a mente aberta, né, quando a gente tem subsídios, a gente consegue remediar todos os perrengues. O que podemos tirar de lição desse perrengue? Assim como a Tatiana, as pessoas precisam ter flexibilidade. Não dá para ficar nessa hora preso no que havia sido combinado, planejado. Vamos ter logo iniciativa, agilidade e bom humor para não ficar se lamentando pelo ocorrido. Não adianta nessa hora jogar a culpa um para o outro, reclamar. É logo pensar no que fazer. Outra coisa, levar um cartão de crédito autorizado para gastos internacionais é fundamental. Ou então, ter um dinheiro extra que você possa transferir para o cartão de débito internacional e fazer pagamento dessas despesas inesperadas. Isso é muito importante. Outro aspecto que eu achei sensacional é que nessas horas cada um ter o seu chip de internet para estar conectado. E enquanto um está resolvendo uma coisa, o outro já pode ir tomando outras providências. Além disso, olha só quanta dica legal a gente pode tirar desse aprendizado, desse perrengue. A Tatiana deu aqui uma ideia que é, quando você estiver viajando, por exemplo, num casal, divida os pertences dos dois nas 2 malas, ou seja, metade da roupa de cada um vai estar nas 2 malas. Se uma se extraviar, ambos terão roupas para usar. Isso aí, tomara que não extraviem as 2, né? Mas aí é azar demais, mas acontece. Vamos lá, imagine quando estamos prestes a realizar a viagem dos sonhos. Chegamos no destino e algo que pode comprometer o resto da viagem acontece. Vamos ouvir o que a Kênia tem para nos contar? Kênia, a bola tá com você. Conta tudinho aí pra gente como aconteceu o seu perrengue. Meu nome é Kênia, do blog Viagens por Aí. Eu sou de São Paulo. Um dos meus grandes sonhos era conhecer Machu Picchu. Em nosso primeiro dia em Cusco, marido e eu caminhando, e eu toda feliz, encantada com aquela cidade linda, de repente caí. Tropecei, caí de joelho. Gente, que dor! Fomos para uma clínica, fui medicada e o médico suspeitou de uma fratura na patela. Ele me disse, você terá que fazer um raio-x e se for confirmada a fratura, terei que imobilizar. Gente, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Em meu primeiro dia no Peru acontecer isso. Conversei com o médico e decidi não fazer o raio-x. Ele medicou, sugeriu que eu comprasse um tensor para colocar no joelho e assim segui viagem. Tomando remédio, e foi uma viagem diferente, uma viagem que eu caminhei devagar, mas foi linda, consegui conhecer muitos lugares. Tomamos o trem até Águas Calientes, de Águas Calientes um ônibus até Machu Picchu, e eu cheguei em Machu Picchu e eu realizei o sonho de conhecer Machu Picchu. Só não fui em Huayna Picchu,
que nós tínhamos comprado, porque realmente eu não iria conseguir. O marido foi, eu fiquei aguardando. E, gente, eu fiquei muito feliz de estar naquele lugar lindo, de paz, e ter realizado mais um sonho. Quando retornamos, para casa, fui direto para o hospital e foi confirmado que havia uma fratura na patela, fui imobilizada e tudo certo. Agora, o grande aprendizado dessa viagem, de tudo isso, foi que nós sempre viajamos com seguro oferecido pelo cartão de crédito. E foi o que nós utilizamos, o seguro que a gente tinha, foi o que nós utilizamos lá. E nós tivemos que pagar e depois solicitar o reembolso. Gente, isso foi um perrengue, porque além de muitos documentos que nós tivemos que encaminhar, foi muito demorado conseguir este reembolso. Então, o grande aprendizado foi fazer sempre um bom seguro de viagem e seguir tranquila. Então, fica aí a nossa história. E veja aí como quedas são frequentes enquanto caminhamos. Como precisamos prestar atenção ao chão? Sei que é difícil se manter atenta, especialmente quando estamos encantadas com a vista, né? Mas tem que ser um olho no padre e outro na missa, como já dizia minha avó. Além disso, uma grande alerta que Quênia nos dá é o risco que corremos e o trabalho que nos dá viajarmos somente com o seguro de cartão de crédito com o qual compramos a passagem. A gente já falou algumas vezes aqui no Viajantes Bem-Vividas sobre isso. É muito importante, você precisa ter dinheiro suficiente, nesse caso, para pagar as despesas de saúde, como, por exemplo, consulta, internação, uma UTI, uma cirurgia, e lutar para depois conseguir reembolso. Sempre faça seguro de viagem com boa cobertura, quando for fazer viagem internacional, principalmente, né? Procure olhar a proposta do seguro, se ele é reembolsável ou se ele paga na hora. Isso é um diferencial importantíssimo. E agora eu vou falar aqui como uma profissional de saúde. Quênia correu um grande risco em razão de não fazer o raio-x e verificar se tinha mesmo uma fratura. E não imobilizar se fosse preciso. Poderia ser uma lesão mais grave e acabar tendo consequências posteriores para ela, na própria mobilidade, que é importante para a gente poder caminhar e viajar, né? Então, sempre é importante a gente ter um bom diagnóstico. Mesmo que a gente esteja num país diferente, a gente fique insegura, às vezes desconfiando, mesmo assim, vale a pena procurar os que é possível para um bom diagnóstico. Ainda bem que deu tudo certo com o joelho da Quênia e com o seguro do cartão de crédito, mas, como ela disse, o reembolso foi pequeno. E quando o clima resolve nos dar um susto? Gente, vamos ouvir agora a história da Manu. Bem-vinda, Manuela. Conta pra gente aí o que foi que aconteceu. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Manuela Gâmbaro, eu sou Relações Públicas e tenho 37 anos. A história que eu vou contar é da minha viagem para Disney. Eu sou de uma família que é apaixonada por Disney e em 2017 eu estava grávida da minha filha. A gente decidiu fazer uma viagem para Orlando com a família inteira, ficando numa casa. Então a gente tava em vários adultos, várias crianças, aquela coisa bem família busca-pé na Disney. A gente foi em setembro. Correu tudo bem na viagem, não tivemos grandes problemas, né? Fila e etc. Uma chuvinha e outra, mas até aí tudo bem. Quando eu tava chegando no final da viagem, o tempo começou a fechar e a gente, nossa, mas tá estranho esse tempo fechando desse jeito. E a gente começou a ver na TV e tinha a previsão de furacão em Orlando. E era uma coisa muito nova e diferente pra gente, porque, né, ninguém tinha passado por uma situação dessa. Eu tinha um amigo que morava lá em Orlando há muitos anos, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, Arthur, estão falando que é furacão, né? O que eu devo fazer? Aí ele falou, Manu, fica atenta nos noticiários, porque a gente sabe que é sério mesmo quando a Disney fecha. Se a Disney não fechar, então tá tudo bem. Falei, bom, tá bom. Aí deu, sei lá, algumas horas, parques da Disney anunciam o fechamento. A gente, caramba, o que vamos fazer? Liguei pra ele de novo, o Arthur falou, bota as coisas pra dentro de casa, porque a gente tava numa casa, né? Então tira, prende a churrasqueira, tinha um negócio pra prender lá fora, tira as cadeiras lá de fora, coloca pra dentro, não fica perto da janela, deu umas orientações assim. E
compra coisa. Porque a gente, né, tem que esperar a autorização pra sair de novo, porque tem um toque de recolher. Aí saímos pra comprar coisa. Né, as crianças ficaram em casa, acho que fui eu e minha irmã. Quando a gente saiu, parecia cena de filme. Assim, os postos de gasolina lotados, cheios, com fila. A gente chegou num Walmart pra comprar coisa, não tinha mais a prateleira de água. Não tinha mais água, não tinha coisa. A gente teve que parar numa farmácia pra comprar. Enfim, conseguimos comprar tudo. Voltamos pra nossa casa e lá ficamos durante um dia e meio, mais ou menos, assistindo televisão e vendo as coisas. Graças a Deus, o furacão, o tornado, nem lembro qual que é a categoria, né? Mas perdeu força chegando em Orlando. Mas era uma chuva super forte. Eu lembro que na hora que eu fui dormir, eu fiquei com um pouco de medo. Mas acabou dando tudo certo. Em seguida, quando já diminuiu, eles já abriram de novo o Disney Springs. E no outro dia, eles abriram os parques de novo. O que aconteceu, que foi um problema, é que por conta de tudo isso, todos os voos foram cancelados. Então eu tava num voo pra voltar, liguei na Azul, cada um foi ligando no seu voo, né? Porque a gente tava em voos diferentes pra voltar. Quando eu liguei na Azul, eles falaram pra mim, olha, só tem voo pra daqui uma semana. Eu, não, pelo amor de Deus, eu preciso voltar. Mas, graças a Deus, eles conseguiram me encaixar num outro voo, que era uns dias depois, acho que 1 ou 2 dias depois do que eu voltaria. Mas deu tudo certo, eu tinha lugar pra ficar lá e acabou dando tudo certo. Minhas irmãs, meu irmão, meu primo, todo mundo conseguiu voltar pra São Paulo em segurança. Então é isso. Acho que de aprendizado fica, se você tá numa casa, compra sempre um galãozinho de água, alguma coisa de comida a mais e deixa lá pra caso coisas como essa aconteçam. Tá bom? Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. A pesquisa antecipada sobre o clima no destino que a gente vai visitar pode evitar que você viaje numa época que não é assim tão adequada. Mas nem sempre a gente consegue juntar essas informações a tempo do embarque ou do planejamento. Além disso, nem sempre a pessoa que vai viajar tem disponibilidade para viajar na época que é indicada como a melhor, ou ainda o preço da passagem aérea ou a companhia de alguém, no caso da Manu, era um grupo familiar, imagina conseguir uma data que pudesse todo mundo viajar junto. E aí isso, às vezes, faz a gente escolher uma data que ela não é tão adequada assim e aquele fator climático, né, pega a gente de surpresa no local. Que bom que a Manu tinha amigos que moravam por lá e puderam dar orientações bem precisas do que fazer. Mas você veja só o susto, o perrengue que foi, né, para conseguir comprar as coisas. O brasileiro não tem ideia sobre como proceder no caso de furacão, de tornado, de terremoto, que a gente não vive essa realidade aqui no Brasil. Se você estiver num hotel, sempre fica mais fácil porque a própria hospedagem dá as orientações quando acontece um evento desse diferente, né? Mas se você estiver numa casa alugada, como foi o caso da Manu, muitas vezes é preciso entrar em contato com o proprietário para poder pedir uma ajuda e uma orientação. A dica da Manu, também que ela deixa ao final, é muito interessante, né? Se você estiver viajando numa época em que é possível acontecer alguns desses fenômenos climáticos, sempre se previna e tenha em casa um pouco mais de água e de comida. Porque se acontecer, você está minimamente ali protegido. Sempre vai precisar sair para fazer compras, né? Mas pelo menos tem alguma coisa, porque você viu o que aconteceu com ela. Supermercado com prateleiras vazias, né? Viagem para paisagens de natureza também pode trazer perigos e causar perrengue. Vamos aprender com a Juliana, que viveu uma situação assim. Seja bem-vinda, Juliana. Conta pra gente o seu maior perrengue de viagem. Oi, pessoal, meu nome é Juliana, eu tenho 51 anos de idade e sou servidora pública no TSE em Brasília, onde eu moro. E eu vim aqui contar uma história que aconteceu comigo em 2012, quando eu fui pela primeira vez para o Peru. A gente foi para o interior do Peru, estávamos eu e meu namorado, a gente foi para a cidade de Huará, onde a gente pretendia fazer várias trilhas, vários passeios. E chegamos em Huaraz, é uma viagem de ônibus de 8 horas,
de Lima até Huaraz. Chegando lá, a gente no dia seguinte alugou uma bicicleta e esse foi o primeiro problema, mas eu vou contar no final para vocês. E a gente resolveu fazer um passeio de bicicleta, onde iríamos eu, meu namorado e um guia. E a gente foi para uma montanha. Eu não vou lembrar o nome agora. Foi para cima dessa montanha de carro. O carro nos levou até lá em cima e a ideia era descer essa montanha de bicicleta. Nessa descida, eu realmente uma hora eu fiquei um pouco menos atenciosa, podemos dizer assim. E o que aconteceu? Quando eu fui tentar, né, era uma estrada toda cheia de pedregulhos, não era uma coisa reta, era bem íngreme, bem acidentada. Quando eu tentei colocar meu pé no chão, que eu vi que eu tinha perdido o controle da bike, meu pé entrou entre duas pedras do chão e aí eu torci, na verdade eu quebrei meu tornozelo. Eu escutei o crack do osso e eu dei um grito tipo de horror, assim. E depois disso, meu namorado largou a bike onde ele estava, veio me procurar, veio atrás de mim e depois veio o guia. E, enfim, resumindo, a gente ligou pro seguro e conseguimos um sinal de celular lá em cima, que foi, para mim, os anjos da guarda tomando conta. E a gente chamou o carro, o mesmo carro que levou a gente, veio buscar. E também conseguimos falar com o seguro e já saber para que clínica eu iria, para qual clínica daquela cidade eu poderia me dirigir. Fui atendida na clínica, fiz um raio-x, vi que eu tinha quebrado o tornozelo em 3 lugares, é uma fratura chamada fratura trimaleolar, e eu tinha que fazer uma cirurgia. Mas eu decidi fazer a cirurgia no Brasil, então eu passei a noite no hospital. No dia seguinte, na verdade, na noite ainda, eles fizeram uma redução, que é colocar no lugar, que meu tornozelo estava completamente fora do lugar, tomei uma anestesia local, foi colocado no lugar, me ingessaram, eu assinei um termo de responsabilidade de que eu viria fazer a cirurgia no Brasil, pegamos um ônibus no dia seguinte, 8 horas de viagem, depois pegamos um avião de Lima para Guarulhos, tiramos uma conexão interminável em Guarulhos, cheguei em Brasília perto de meia-noite. E realmente tive que fazer a cirurgia, eu coloquei uma placa e 5 parafusos no meu tornozelo. O que eu tirei dessa história, né, por que eu tô contando ela aqui para vocês? Primeiro porque não viajem sem seguro-saúde. Na época, eu fiz o da Mondial, ele não existe mais, hoje é da Allianz, mas escolham qualquer um do gosto de vocês. O importante é não viajar sem seguro. Segunda coisa, quando eu fui alugar a bike, era um lugar muito sem estrutura. Eu vi que a bike não era da minha altura, não era propícia para minha altura, e mesmo assim a gente alugou e fez o passeio. Eu acho que se eu tivesse numa bike, que eu tivesse condição de colocar o pé melhor no chão, certamente, ou pelo menos eu acho que eu não teria sofrido acidente. Então, cuidem quando forem fazer trilhas, passeios de bike, para fazer dentro com os aparatos de segurança, né? E levem e façam seguro-saúde, não viajem sem seguro-saúde. Essa é a minha experiência para vocês. Mas depois eu já voltei 2 vezes no Peru. O Peru é maravilhoso, vale muito a pena. Novamente vemos aí acidentes em viagem. Não queríamos pensar neles, mas eles acontecem. Então, como Juliana ressaltou, é importante investir em equipamentos específicos e adequados para você na prática de atividades esportivas. Preste bastante atenção no seu 6º sentido, que eu chamo sempre aviso de Deus. Se vier à sua mente alguma ideia, algum questionamento, ouça e haja. Segurança em primeiro lugar, mesmo que custe um pouco mais. Novamente, a gente vê também a importância de termos um bom seguro de viagem, como já falamos aqui, né? Com uma boa cobertura para as questões de saúde. E se você for fazer atividades esportivas, escolha o seguro com cobertura para essas práticas, tipo, por exemplo, mergulho, esqui, body jumping, parapente, paraquedas, né? Coisas dessa natureza, porque da outra forma o seguro convencional não vai cobrir. Na questão de fazer cirurgias no país ou voltar para o Brasil, na minha opinião, se não for uma emergência, faça os procedimentos necessários para lhe deixar confortável, como, por exemplo, imobilização, medicamentos, relatórios médicos, e volte para o Brasil. No nosso país, a gente sempre se sente mais confortável, a gente tem a nossa rede de conhecimento e de apoio e se sente mais segura, né? Mas faça como Juliana, não desista da sua viagem. Melhore e vá de novo descobrir o que havia sonhado.
Nosso organismo pode estranhar comidas típicas, mas também pode estranhar comidas que até a gente está acostumada, mas que têm temperos muito diferentes. Bem, vamos ouvir de quem teve essa experiência? Bem-vinda, Gisele! Conta aí pra gente o que foi que aconteceu. Oi, pessoal. Meu nome é Gisele Prosdócime, do blog Destinos por Onde Andei. Sou mineira, moro em Belo Horizonte e vim contar para vocês um dos perrengues de viagem que eu já passei na vida. Eu, com 54 anos de idade, eu resolvi fazer um intercâmbio no Canadá, que era um sonho de adolescência. Como eu não tinha condição, meus pais não tinham condição de me mandar para o intercâmbio, aos 54 anos eu decidi, por conta própria, realizar esse sonho. E fui para Toronto. Foi uma experiência maravilhosa, mas na última semana de viagem eu fui para um outlet para fazer aquelas comprinhas básicas, para trazer para o Brasil e resolvi depois, no meio das compras, dar uma parada e comer alguma coisa ali na praça de alimentação do outlet. Chegando lá, eu escolhi uma rede de comida asiática, alguma coisa meio tipo comida chinesa, alguma coisa assim, e escolhi um prato que era com carne, arroz e algumas verduras, tipo repolho, cebola, alguma coisa assim. Eu peguei, sentei, comi a comida. Quando eu levantei da cadeira, eu senti meio que um toim, uma coisa assim, sabe? Tipo um arrepio. Falei, nossa, que estranho, né? Tudo bem. No dia seguinte, nós íamos fazer uma excursão da escola lá, de inglês, e fomos num ônibus junto com outros alunos. A gente foi visitar a região francesa, do Canadá, que é Montreal, Quebec e Ottawa. Eu estava sentada na janela e tinha um rapaz do meu lado. Eu senti uma dor de barriga tão forte, mas tão forte, que eu falei, meu Deus do céu, tomara que esse ônibus tenha banheiro. E pedi licença pro rapaz, fui lá ver. Tinha um banheiro limpinho. Ok, fiz o que precisava ser feito e deu aquela aliviada na minha dor de barriga. Falei, ai meu Deus, que sorte ter banheiro aqui, porque tava tão assim, meio que insuportável, que eu não sei o que ia acontecer se não tivesse um banheiro dentro daquele ônibus. Ok, voltei para o meu assento, passou mais ou menos uns 20 minutos, se é que foi isso tudo, outra dor de barriga. Voltei de novo, pedi licença. Aí, pro rapaz que estava sentado no corredor, e fui lá no banheiro, resolvi de novo a minha situação e voltei para minha cadeira. Quando eu voltei, o rapaz já não estava lá mais, porque ele, lógico, que previu que a noite inteira, a viagem era à noite, ia ser daquele jeito, eu pedindo licença toda hora. Então ele já adiantou a situação e já partiu para outro lugar. Aí começou a febre. E a primeira cidade foi Toronto. Não, desculpa, Quebec. Aí, e no meio daquela neve, tudo muito lindo, e a gente começando a ver as atrações e passeando, aí começou febre. Eu sentia que a minha febre estava alta. Mas, como eu gosto muito de viajar, adoro aproveitar as viagens, eu curti muito ainda tudo aquilo, tirei fotografia e tal, e não deixei aquilo acabar com o meu programa, não. Beleza. Mas eu senti que eu não tava bem. Aí voltamos pro hotel, tomei banho e tal, comemos alguma coisa lá no restaurante do hotel. Quando deu de noite, de madrugada, eu acordei, mas com o corpo todo suado, mas um suor que eu nunca tinha tido na minha vida, sabe? No dia seguinte, eu tava um pouco melhor, a gente aproveitou e depois seguimos viagem, tá? E de noite realmente acontecia isso, esse suor, essa febre e esse incômodo. Aí, ok, voltamos. Aí fomos para Quebec, fomos para Toronto, fomos para Ottawa. Fizemos todos os passeios. Quando eu retornei para Toronto, no dia seguinte eu já não consegui ir para a escola de manhã cedo, porque eu estava também com febre e passando muito mal. Aí o que eu fiz? Eu acionei o meu seguro, que na época foi o meu seguro do cartão de crédito Visa Platinum, que eu comprei as passagens aéreas, e eles me encaminharam para um hospital em Toronto. Ok, fui atendida, fizeram tomografia na minha barriga, me examinaram, me colocaram com soro e me medicaram com um antibiótico. Ok, fiquei algumas boas horas lá. Eu acionei o
o seguro para poder fazer o resgate. Eu paguei com o meu cartão de crédito. Demorou mais ou menos uns 2 meses e meio a 3 meses para eu receber o reembolso. Porém, a cobrança foi em 2 vezes. Lá eu paguei uma parte, só que quando eu vim no meu cartão de crédito, quando eu vim para o Brasil, mais ou menos 1 mês depois, chegou uma cobrança do hospital de Toronto, cobrando a tomografia que eu fiz. Então, isso deu mais ou menos uns R$10.500 aproximadamente. Eu tive que pagar, porque eles me pediram os dados do cartão, para passar o cartão e tal, e eu paguei, que eu não queria ficar com o nome sujo no Canadá, que eu não sei como que essas coisas funcionam. Ok. Aí, paguei. O cartão de crédito, aí eu solicitei a nota fiscal, tudo que o seguro me pediu, né? Relatório do médico, eu já tinha saído de lá com essa informação, relatório do médico, nota fiscal, do atendimento no hospital, e tendo pago também aqui no Brasil a tomografia, né, através da correspondência com eles, passou no cartão de crédito, e o meu seguro Visa Platinum, do Visa Platinum, eles me reembolsaram. Porém, correu tudo bem, sarei, tô ótima, mas foi uma infecção muito brava, sabe? Agora, moral da história, nunca viajar sem seguro, nunca, porque não é a primeira vez que eu preciso de usar um seguro. Agora, a dica é o seguinte: se você não tem um recurso financeiro para adiantar o pagamento no cartão de crédito, eu não recomendo usar o seguro do cartão de crédito, porque o seguro do cartão de crédito você tem que pagar no cartão de crédito o atendimento lá e depois ser reembolsado. Então, como no meu caso são uns R$10.500, se eu não tivesse esse dinheiro, eu não sei como que eu ia pagar. Já um seguro que você contrata e paga adiantado, você não tem esse problema. Então fica aí, gente, a dica para o viajante que achar qual que é a sua melhor condição. A experiência da Gisele só comprova o que nós temos falado aqui e em outros episódios do Viajantes Bem-Vividas, né? A melhor alternativa para você viajar para o exterior é sempre comprar um bom seguro de viagem. Vocês já viram quantas situações aconteceram, né? Não ficar somente com o seguro do cartão, porque você pode se ver em apuros em algum momento, por não ter um dinheiro suficiente ou cartão com limite necessário para pagar procedimentos de saúde. Imaginem vocês uma tomografia de R$10.000. Agora, pensa bem se tivesse que ser necessária uma cirurgia, né? A gente sabe que as infecções gástricas, elas podem acometer viajantes em qualquer lugar, né? Em alguns países, talvez a gente fique até mais atento do que em outros, né? Existem problemas de higiene, muitas vezes, na produção daquele prato. E é bom evitar, como um cuidado, comidas de rua. Outra coisa, tem muitos locais que há até uma orientação de que não se beba a água, às vezes nem para escovar dente se use a água da torneira, né? É indicado que você compre a água em garrafinha, água mineral, para tudo, para você beber, para você escovar dentes, etc. e tal. E uma outra coisa legal é você também levar, assim, sabe, coisas básicas? Mal-estar, cólica, assim, de mal-estar. Você já levar daqui alguns remedinhos, levar um sachêzinho de soro oral, né? Facilitadores da digestão, antitérmico. E uma coisa boa é você saber se seu plano de saúde tem consulta virtual, consulta online, porque isso pode fazer um primeiro contato e o médico que vai te atender identifica se é necessário você ir a uma emergência ou se já pode ali dar alguma orientação e você começar a fazer aquilo que foi recomendado. Quando não somos do local, nem sempre temos noção do que acontece por ali, qual é a realidade, e não damos o devido valor a uma recomendação. Veja o que Maiara, sua família e seus amigos passaram. Perrengão! Olá, eu sou Maiara, tenho 37 anos e sou servidora pública. Alguns anos atrás, a gente faz sempre uma viagem com uns amigos lá do meu trabalho e há alguns anos a gente resolveu ir para o Chile. Então foram alguns amigos, foram algumas famílias também e aí nós estávamos lá em Porto Varas, no Chile, e
aí, um dia a gente estava num restaurante e resolveu que no dia seguinte, então, a gente ia lá subir uma montanha para ir lá numa estação de esqui, num vulcão. E aí, a gente estava com o carro alugado e tinham comentado com a gente que tinha que colocar corrente nos carros. A gente achou um pouco de exagero porque estava um tempo bom, não estava nevando nem nada, nem chovendo, mó sol, aquele friozinho com sol gostoso. E aí a gente resolveu ir. A gente estava em 2 carros, aí a gente foi subindo. E aí até que não tinha mais pista e era tudo gelo. E aí a gente ficou naquela sinuca de bico que não tinha como nem ir para frente e nem voltar mais. Ficamos lá já meio apreensivos. Minha filha era bem criancinha na época. A sorte é que ela estava dormindo no carro. Então ficou um clima um pouco menos tenso. Mas a gente ficou ali tentando ver o que a gente fazia. Até que chegou um outro carro. Uma pessoa lá que até deu uma bronca na gente, né? Como que a gente tinha subido sem estar com o carro preparado para isso. E aí foi dando lá umas dicas e a gente conseguiu descer de ré. Mas nisso foi bastante apuro que a gente passou. Uma das pessoas que estava até no carro com a gente começou a gravar um vídeo para caso que a gente ficasse por lá e achassem depois o celular, iam ver o que aconteceu, né? Hoje a gente ri, mas foi um pouco assustador e aprendemos a nossa lição de que fazer determinados passeios tem que realmente se informar e com toda a segurança necessária, né? Então essa foi a única vez que em tese minha filha viu neve, mas que na verdade não viu porque graças a Deus ela dormiu durante o tempo inteiro. Esse foi um dos perrengues aí da viagem. Pois é. Visitar lugares muito diferentes de onde a gente mora, sobretudo se você vai dirigir, é preciso se informar sobre a estrada, como por exemplo, se tem curvas, muita curva, se tem buracos, se a preservação da estrada, do asfalto é boa, se tem boa sinalização, se tem socorro na estrada, que isso é muito importante, se é uma estrada perigosa, que costuma ter assaltos, né? E, em especial, como nesse perrengue, se é um lugar de neve, né? Na viagem da Maiara, enfrentaram essa situação aí não prevista, né? E quando você não tem essa vivência, como de dirigir na neve, deve sempre procurar um guia de viagem, é a melhor alternativa, que conduza o grupo ou até mesmo dirija um próprio veículo, né? Para usar toda a experiência que ele já tem do local. Caso não for contratar, né? Caso você não vá contratar um guia, é fundamental que você então se informe num posto de turismo ou um outro órgão oficial como conduzir naquele local e quais são os cuidados para dirigir na neve e, principalmente, levar em consideração e respeitar tudo o que for recomendado. Segurança deve ser sempre a prioridade. Depois dessa, tenho certeza que a Maiara e os amigos aprenderam. Nunca mais vão se aventurar pela neve. É verdade, a questão da segurança, em seus diferentes aspectos, tem que estar no radar de qualquer viajante. Bem, a Tati vai contar agora uma situação que aconteceu com ela, um perrengue daqueles. Hoje eu vou contar uma história não muito legal. Nós fizemos, meu marido e eu, uma viagem para o Peru, e essa viagem ela começava em Lima e acabava em Machu Picchu. Foi uma viagem de 15 dias que passou por outras cidades como Huachica, Puno. Então colecionamos muitas fotos durante essa viagem. E o nosso último ponto era Cusco, conhecer Machu Picchu, que era um grande sonho nosso. Bom, conhecemos Machu Picchu, subimos com um guia particular. E o guia, por nossa sorte, se mostrou um fotógrafo e tirou muitas fotos nossas, propôs fotos divertidas. Sei que saímos de Machu Picchu, descemos Cusco com mais de 100 fotos tiradas no celular e fotos de muita qualidade e muito divertidas. Voltamos então para a cidade de Cusco, saindo de Machu Picchu. De Cusco nós faríamos uma escala em Lima para depois continuarmos nossa viagem para o Rio de Janeiro. E nessa viagem em Lima nós teríamos uma conexão de 8 horas. Então resolvemos, como amantes de gastronomia, que a gente sairia do aeroporto em Lima e aproveitaria para almoçar no Astrid Gastron, que fica num bairro muito legal, como se fosse o Leblon do Rio de Janeiro, lá em Lima. Pegamos um táxi do aeroporto, fomos
almoçar no Astrid Gaston, tivemos um almoço muito agradável, uma comida muito boa. Ao final do almoço, queríamos passar no mercado para comprar algumas coisas locais para trazer para o Rio de Janeiro. Então, na calçada do Astrid Gaston, eu peguei o meu celular, abri o Google Maps para achar o mercado mais próximo. Ocorre que o que aconteceu que eu jamais pensaria que aconteceria naquele lugar. Eu fui roubada. Parou um cara na minha frente de moto, tirou o celular da minha mão e partiu em disparada sem que a gente pudesse ter nenhum tipo de reação. Então, essas longas 8 horas que a gente teria de conexão, na verdade já não eram tão longas, eu acho que eram insuficientes quase, para que a gente pudesse ir a uma delegacia, fazer o registro, eu entrar, na Apple para bloquear todos os meus dados, porque eu tinha dados bancários ali e o celular estava desbloqueado quando ele tirou da minha mão. Então fomos à delegacia, fizemos o registro de ocorrência, o delegado disse que não podia fazer nada para nos ajudar, então voltei frustrada e sem celular para o Rio de Janeiro, só que, para completar, todas as nossas fotos tiradas no último dia de viagem, que não foi possível fazer o upload para a nuvem da Apple porque a internet em Cusco estava muito ruim, nós perdemos. Então, todos os registros daquele dia maravilhoso, o fato da gente ter conseguido um guia que era um fotógrafo maravilhoso, todas as nossas 100 fotos foram perdidas. Essa é a minha história de perrengue. Então, gente, às vezes nós baixamos a guarda quando entramos de férias, Saímos do país, a gente entra naquele momento relax e aí, às vezes, a gente dá uma certa, distraída nas coisas. A gente não sabe, muitas vezes, como é que funciona, o bairro ou a região por onde nós estamos hospedados ou passeando e tal. A Tatiana não podia nem imaginar que em frente a um restaurante tão elegante isso pudesse acontecer. É muito importante, antes da gente fazer uma viagem, de visitar as cidades, saber como é que é essa questão da segurança. Hoje em dia, isso é fundamental em qualquer lugar que a gente vá. O furto de celular, ele é muito comum no Brasil e nas Américas, América Central, América do Sul. Então, a gente já fica um pouquinho mais antenado, mas, na verdade, você deve estar com essa informação em qualquer lugar que você visite. Sobre essa questão da perda das fotos da Tati, quase não se tem o que fazer, Porque existe um certo tempo para haver uma sincronização das fotos passarem para a nuvem. E isso também requer uma boa conexão de internet. Se você fez essas fotos num local mais afastado e depois você está se dirigindo para um lugar mais urbano e tal, vai levar um tempinho. Para não perder outros documentos, é sempre uma boa dica não ter tudo guardado no celular. Eu acho que, às vezes, os viajantes dizem assim, eu hoje levo tudo no celular. A passagem aérea, todos os documentos, reserva de hotel, tá tudo guardado no celular. Se acontece uma questão de um furto, se acontece a situação de você perder, de acontecer um acidente, você, quebrar seu celular, alguma coisa assim, você se vê em apuros. Então, é sempre uma dica. Primeiro é essa, depois é você ter todos os documentos e fotos guardados em uma nuvem. Antes de viajar, você sobe tudo isso para uma nuvem e você vai evitar perrengues, porque aí você pode acessar o seu drive ou o seu e-mail em outro computador qualquer e conseguir resgatar essas coisas que você precisa. Outra possibilidade é você deixar uma cópia dos documentos principais com alguém que não viajou com você. Ou ainda, ter alguns desses documentos em papel também ajuda, principalmente a apólice de seguro de viagem. Exatamente. Muitas histórias hoje são engraçadas, mas na hora que aconteceram não foram nada legais. Serve para contar depois e dar risada, Mas principalmente para ter o aprendizado. Como você pode ver aqui, a grande maioria dos perrengues, só nessa amostra de 8 perrengues, 50% foram relacionados a problemas de saúde, reforçando o quanto é importante você contratar um bom seguro de viagem que pague no ato os procedimentos, as despesas e não por ressarcimento. Como então enfrentar os perrengues? Na verdade, vocês viram
que não existe solução única e nem mágica. O principal conselho é ter calma para poder pensar nas alternativas. É bom lembrar, isso é muito importante, que jogar a raiva em cima das pessoas que estão envolvidas naquele perrengue, seja as pessoas que trabalham no lugar ou as pessoas da família, não ajuda em nada a resolver. Se nós formos rudes, nós afastaremos as possíveis ajudas e as possíveis soluções. Paciência e jogo de cintura são duas ferramentas que você vai precisar. Saber das soluções encontradas por outros viajantes pode ser uma ótima ajuda. Por isso, esperamos que este episódio tenha contribuído para que você, nosso ouvinte, não passe por perrengues de viagem. Mas, caso isso aconteça, que pode, desejamos que algumas dessas soluções possam lhe ajudar a ter alternativas e ideias úteis nesse momento. Assim, nós terminamos o episódio Perrengues de Viagem. Lembrando que no episódio 45, cujo tema foi Planejando Sua Viagem, nós demos dicas importantes para a organização, que muito ajudam a prevenir os perrengues. Aproveite para ouvi-lo também. Nós agradecemos muito a participação especial das nossas convidadas, Jeane, Tatiana, Kênia, Manuela, Juliana, Gisele, Maiara, que disponibilizaram um tempo de seu dia para nos enviar as gravações com as situações de perrengue que já vivenciaram. Muito obrigada a cada uma de vocês, pois esses relatos, eles enriqueceram o nosso trabalho e será um material rico para as nossas ouvintes. Vamos aproveitar então e compartilhar as redes sociais das nossas convidadas para que vocês também possam acompanhá-las. Aqui nós vamos deixar os perfis das pessoas que têm perfil no Instagram aberto, né? E que também tem blog de viagem, tá? Então, vamos lá. @JujuMMiranda, da Juliana. Viagem.na.imagem, da Jeane. Viagens_por_aí, da Kênia. E Destinos por Onde Andei, da Gisele Prosdócili. E você sabe como que as redes sociais entendem que um conteúdo é relevante? Pela interação do público com o conteúdo. Se inscrever ou seguir a página, curtir a publicação ou o episódio, clicando em gostei com o polegar para cima, comentar, compartilhar com sua rede de amigos, salvar. Todas essas ações fazem com que o Google entenda que o conteúdo é legal, distribuindo para um maior número de pessoas. Sua ação ajuda muitíssimo o Viajantes Bem-Vividas a crescer. Contamos com o seu apoio. E se quiser conversar com a gente, mandar comentários e sugestões de novos temas, envie a sua mensagem lá no Instagram Viajantes Bem-Vividas ou no nosso e-mail viajantesbemvividas@gmail.com. Daqui 15 dias nos encontramos aqui em mais um novo episódio para você.